Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos agora ao painel Fórum de Líderes Educacionais. Agradecer a todos aqui presentes, em especial toda a equipe da SD Student Travel, equipe do Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, do ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Blink Learning e Epson. Agradecer a todos aqui e para dar início ao painel, gostaria de convidar os nossos painelistas, iniciando pelo senhor Eduardo Tambor, diretor do Colégio Bandeirantes. Por favor, Eduardo. Senhor Moisés Cohen, vice-presidente de operações do Grupo Salta, por favor. Professor Daniel Contro, diretor-presidente do Colégio Liceu Jardim. Senhor Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado do Pará, por favor. E para mediar esse painel, a senhora Marícia Ferri, diretora pedagógica do Colégio Farroupilha de Porto Alegre, por favor. O palco é seu, Marícia. Bom dia a todos. Cheguei agora de Porto Alegre, gente. Fiquei encantada ontem acompanhando os diferentes momentos que eu tinha entre uma tarefa e outra, né? Tempinho para poder dar uma espiada nas redes sociais para ver o sucesso desse evento. Então, muito obrigada pelo convite, Marcos. Estamos aqui com os nossos painelistas e vamos conversar com todos os gestores que estão aqui presentes conosco sobre os desafios da liderança educacional. E aqui temos professores, temos diretores de escola, empresários. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar apresentando os nossos painelistas. O Eduardo Tambor, mestre em administração pela FGV, diretor-geral de operações do Colégio Bandeirantes, seja bem-vindo. Daniel Contro, graduado em História e Pedagogia, professor e gestor em diferentes escolas particulares, foi secretário de Educação da cidade de São Caetano por 2 gestões, é diretor-presidente do Colégio Liceu Jardim. O Moisés, bacharel e mestre em Matemática Aplicada à Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Salto Educação. E o Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado do Pará, desde janeiro deste ano, advogado e mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas. Foi ministro da Educação de abril a dezembro de 2018 e secretário de Educação Básica entre maio de 2016 a abril de 2018. Secretário estadual de Educação de São Paulo e do Amazonas. Neste momento, secretário de Educação do Pará. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos começar com Eduardo Tambor, que falará conosco sobre as forças que impactam nos resultados educacionais, posicionamento, tecnologia e os humanos. Bem-vindo. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, nossos colegas de painel. Bom, a ideia é eu abrir um pouco falando sobre forças que impactam em resultados educacionais. E, basicamente, o que tem por trás disso, eu acho que vai, de certa forma, apoiar um pouco a fala dos outros colegas ao longo do processo. Bom, basicamente, o que a gente imagina é partir de uma premissa que é de uma estrutura, de uma visão educacional que é constituída basicamente por 3 círculos, digamos assim. Uma é formada pelo conhecimento, pensamento analítico. Um outro círculo formado pelo pensamento criativo. E um terceiro círculo que trata basicamente das questões socioemocionais, soft skills de uma forma mais geral.
que tem a ver com motivação, que tem a ver com engajamento, que tem a ver com competências e habilidades de vida. Porém, a ideia por trás dessa premissa é que a gente sempre tenha o aluno no centro. Então, a intersecção dos círculos nos levariam ao aluno no centro. Posto isso, o que a gente pode falar em termos, então, de resultados educacionais, né? Os resultados educacionais, dentro de um modelo bem simples, né? Um modelo, em geral, um modelo qualquer que seja, ele tenta simplificar a realidade, de certa forma. Nós temos, inicialmente, uma primeira força, que é a força do posicionamento. É uma força que está muito associada ao posicionamento, seja ele de uma instituição de ensino privada, seja ele de um grupo educacional, seja um posicionamento dado pela rede pública, propriamente dita também, tá certo? Então, a ideia do posicionamento tem muito a ver com a estratégia, tem a ver com o mercado, tá ok? E, obviamente, a partir desse posicionamento, você tem uma definição estratégica que se posiciona no mercado. A ideia não é aprofundar muito aqui, porque eu acho que tem outros temas e outras questões que estão associadas a isso. Então, a primeira força eu chamaria de posicionamento. Uma segunda força que surge e que faz parte desse contexto todo é a questão da tecnologia, tá certo? Hoje, cada vez mais, principalmente a inteligência artificial generativa, tem um impacto significativo na educação. Vamos falar, claro, tem impacto no mercado como um todo, nos vários setores, mas a gente está restringindo a questão e olhando para a educação. Pois bem, em eras anteriores da tecnologia da informação e comunicação, como o pessoal falava até recentemente, nós vimos uma evolução que sai do computador pessoal, passa pela internet e chega hoje nos smartphones e nos tablets. Nesse processo todo, nessa evolução dessas eras todas, o que a gente percebeu muito foi um papel central do hardware, do equipamento. Então, existia uma dependência muito grande disso. Hoje, com a inteligência artificial, você começa a ter um outro olhar, uma outra característica. Com impactos no quê? Basicamente, com impactos em termos de produtividade e, obviamente, na aprendizagem dos alunos, que é, de novo, central, olhando nossa premissa básica. Então, o que acontece aqui? A inteligência artificial, que está se desenvolvendo cada vez mais, vai permitir novas avenidas. A questão não é simplesmente da gente proibir ou de negar a existência, mas sim de analisar a melhor forma da sua utilização, dentro de um ambiente escolar, dentro da sala de aula, enfim. Bom, por outro lado, essa tecnologia ela não é um maná que caiu do céu, uma panaceia que resolve tudo. Ela precisa ser muito bem implementada, o que utilizar, quando utilizar e como utilizar. Dentro dessa ideia, tem um impacto de produtividade e de tempo. Se a gente pensar na escola, de uma forma geral, o tempo é muito cronometrado, seja pela matriz curricular, seja pela mudança de uma disciplina para outra. Tudo isso acaba criando um estresse, uma tensão dentro do ambiente escolar. E uma tecnologia bem utilizada pode reduzir esse tempo do cronômetro, o tempo de cronos, para um tempo mais produtivo, vamos chamar assim, que seria um tempo mais bem utilizado, quer seja pelos educadores, quer seja pelos alunos. Avançando um pouco, eu trago também a questão do pensamento computacional. O pensamento computacional não é uma tecnologia, é uma metodologia. Metodologia é essa que permite a solução de problemas, e muitas vezes problemas complexos. O que tem por trás da ideia de posicionamento, de pensamento computacional, está relacionado com
ela envolve, né, planejamento, envolve aprendizagem, envolve criatividade, tá certo? Então, quando a gente olha o nosso círculo da visão educacional, ela permite inserir questões e desenvolvimentos olhando esses vários elementos. E tem aí um impacto significativo em termos de empregabilidade. Tá? Eu acho que o futuro passa também por esse apoio do pensamento computacional, futuro do emprego e do trabalho. Bom, posto isso, e por fim, mas não menos importante, aliás, na minha visão mais importante, é a questão dos humanos. Como que ficam nós, seres humanos, nessa equação educacional, tá certo? O que a gente entende, e o que eu entendo, e que a gente prega na instituição que eu trabalho? A questão de uma relações de confiança, ética e respeito, e o que envolve os educadores, o que envolve os alunos, e a relação entre eles de uma forma geral. Os gestores, obviamente, também. Então, isso é uma questão muito importante nesse contexto. E, além disso, deixa eu só avançar aqui. E, além disso, a gente tem aí uma questão que faz com que os humanos sejam o ponto central dessa equação toda, que está relacionado, basicamente, com o desenvolvimento profissional. Sem um desenvolvimento profissional, principalmente de professores, de gestão, fica muito difícil a gente conseguir avançar nesse nosso modelo dos 3 círculos. O que tem por trás disso daí, e já avançando um pouco mais para a finalização, é que, dado que essa premissa é uma premissa que, na minha visão, é robusta, ela vai permitir aos humanos um papel central e cada vez mais central dentro de um mundo no qual, o que nós percebemos hoje? As tecnologias com acelerações, com altas acelerações, tá certo? A educação pela sua natureza dinâmica, tem que ter certa flexibilidade, mas é óbvio que em determinadas situações, você ser muito flexível pode ser complicado. Então, se a gente imaginar uma secretaria de educação, por exemplo, de São Paulo ou do Pará, é muito complicado, às vezes, você fazer mudanças de curso desse transatlântico de uma forma muito abrupta. Em instituições e escolas privadas, isso talvez fique mais fácil, e a gente sente isso no nosso dia a dia. Você ter flexibilidade e adaptabilidade, tá certo? Isso aí é a ideia do espírito do tempo, é a leitura do espírito do tempo. E tudo isso é importante para o bem dos humanos, Por quê? A tecnologia traz acelerações, tem os impactos sociais. Para o bem dos humanos, nós precisamos ter os humanos nessa posição central. Basicamente, inicialmente, era isso que eu queria colocar. Obrigada, Eduardo. Acho que o Eduardo traz algo que inquieta, e me inquieta bastante, né? Porque eu trabalho numa escola que tem 137 anos. Então, o mundo está numa mudança, né? Está mudando, já mudou, mas mudou muito mais depois da pandemia. E nós precisamos o tempo inteiro buscar essa conexão entre o que é novo, o que de fato vai agregar na formação dos estudantes que nos são confiados todos os dias. E nós, enquanto gestores e líderes educacionais, como é que nós vamos administrar todos esses cenários de incerteza, né? Considerando o avanço tecnológico, sim, considerando as pessoas, e aí eu linko com a palestra anterior, onde nós tivemos a fala relacionada ao burnout, a necessidade de nós capacitarmos também os nossos docentes para este mundo que está em constante evolução, e como é que nós, líderes educacionais, nós podemos, então, conduzir estes
este cenário, essas escolas, essas instituições, diante deste mundo em constante transformação. Depois nós vamos abrir um espaço para um debate, e aí eu acho que é importante trazer, Eduardo, cases ali do Colégio Bandeirantes, que eu tenho certeza que vocês acompanham o Colégio Bandeirantes, vocês têm diferentes cases que podem contribuir com o público que está aqui conosco. Na sequência, Daniel, vamos conversar um pouquinho sobre o processo de avaliação, os processos de avaliações internacionais, né? Então, a palavra é tua neste momento. Bem-vindo. Muito obrigado. Acho fundamental a gente estender o nosso olhar para o desempenho dos alunos brasileiros em parâmetros comparativos internacionais. Não só porque não temos, conversava agora há pouco com o ministro, o secretário, não temos indicadores internos suficientes e os poucos que temos, como o Enem, infelizmente esses dados são manipulados, inclusive por nós da rede privada, não é? Muitos casos vexatórios, hediondos, não é? Inomináveis de escolas manipulando rankings, etc. Mas acho fundamental, então, nessa experiência planetária e global que todos vivemos, de fazer um olhar, não é? Estender esse olhar comparativamente para indicadores internacionais. São vários os indicadores que temos, os institutos, né, órgãos, organismos, mas, indiscutivelmente, entre nós, o mais conhecido é o PISA. E eu pensei, então, em restringir esses 10 minutinhos de consideração sobre o PISA. Não só sobre ele, em todos os rankings aos quais o Brasil tem se submetido, Banco Mundial, Unesco e outros institutos, lamentavelmente, o desempenho dos estudantes brasileiros sempre entre os piores do mundo. Posição vexatória, gramínea, caudatária, entre os piores. Aliás, em 2003, o Brasil entrou no PISA no ano de 2000. O governo FHC teve a coragem, né, para muitos coragem, de lançar o Brasil no PISA. Desde então, nossa posição evoluiu muito pouco, de forma que hoje são 72 nações que fazem o PISA e nós continuamos na lanterna, entre os piores do mundo, seja em matemática, seja em leitura, seja em ciências, as áreas avaliadas por essa prova patrocinada pela OCDE. Em 2003, me ocorre agora, secretário, lembrar, colegas, em 2003 muita gente louvou a Deus pela Tunísia existir, porque eram 41 nações que faziam o PISA naquela época, e o Brasil foi 40º, a Tunísia, claro, foi 41º, a última. Detalhe, hoje a Tunísia já nos ultrapassou. É preocupante, sobretudo, eu sei que aqui o auditório é majoritariamente de escola privada, esses dados são um incômodo para nós da escola privada. Os dados que eu vou mencionar a seguir. A escola privada no Brasil hoje, me corrijam, somente o secretário e o ministro, que tem uma visão muito mais panorâmica e atualizada, atende por volta de 17% do alunado brasileiro. Isso é um exagero, isso é uma anomalia. Em países desenvolvidos, por volta de 2%, 3%. Tá bem, essa é a nossa realidade. 17% do alunado nacional estão hoje em nossas mãos, da escola privada. No estado de São Paulo, mais, pelo poder aquisitivo, etc., são 22%, aproximadamente. Pois bem, quando se olha os microdados do PISA, apenas 20% dos alunos das escolas privadas, no geral, é menos de 2%. O melhor ano do Brasil, considerando público e privado, foi 2%. A última avaliação, 0,8% dos alunos brasileiros colocados no quartil ou no nível mais alto do PISA. O PISA vai de 0 a 6, então o nível mais alto é de 5 a 6. Apenas 0,8% dos alunos brasileiros, incluindo a educação privada, em torno de 1%, estaria no padrão elevado do PISA. Enquanto países desenvolvidos, os países nórdicos, alguns asiáticos, não só esses, chegam a colocar 50% a 55% dos seus estudantes
na faixa mais alta do PISA. Quando esse microdado é considerado só da escola privada, veja, se nós atendemos 17% do alunado nacional, desses 17%, só 20% estariam também na faixa alta do PISA, ou seja, 80% das escolas brasileiras, aproximadamente, não é? Dos alunos das escolas privadas brasileiras, estão abaixo da média dos países desenvolvidos, dos países da OCDE. Isso, na minha opinião, é um incômodo sobre todos nós. Detalhe, não é financeira a questão, não é? Nem dá tempo aqui de partir para um diagnóstico. O problema não é financeiro. O Brasil gasta mais hoje, proporcionalmente ao seu PIB, do que a Alemanha e Canadá. Só tem 5 países no mundo hoje que gastam mais do que o Brasil, mais do seu percentual de PIB. O problema está, claramente, no modelo, na concepção, sobretudo na gestão. Há um dado do MEC recente que de cada 100 dólares, o ministro passou por lá, certamente tem mais detalhes sobre isso, de cada 100 dólares hoje investidos na educação brasileira, só 60, melhor dizendo, só 40 chegam na sala de aula. Exatamente o inverso dos países desenvolvidos. Lá de cada 100 dólares, 60 chegam na sala de aula. Mas uma preocupação adicional, o PISA do caráter também, uma última avaliação, não sei se vocês acompanharam, foi uma prova aplicada para um número mais restrito de países, 28 nações, sobre o PISA, chamado PISA do caráter, que media a capacidade de perseverança, o nível de persistência, de dedicação, empenho, perseverança do alunado nacional. Em 28 nações, vocês precisam dizer qual foi a que ficou em lanterninha? Ou seja, nós mediocrizamos, estou falando da escola privada, sobretudo, o business tem falado tão mais alto, a ponto de levar uma mediocrização generalizada nos nossos ambientes escolares. Baixamos as expectativas, baixamos a régua, diminuímos tudo, de tal forma que os nossos alunos, a elite dos estudantes brasileiros não tem a média, em 80%, não tem a média da média dos países da OCDE. Eu acho que isso em si só já diz muito. Eu vou passar a minha vez, porque não dá tempo da gente fazer maiores relações sobre causa e efeito, não é? Mas se tiver oportunidade, nós voltamos no tema. Muito obrigado. Voltaremos com certeza. Daniel nos provocou aqui, né? O que nós podemos fazer em termos de rede privada para nós revertermos esses indicadores? Acho que vai bem na tua linha, não é, Moisés? Quais indicadores podemos ter presentes dentro das instituições, independente de serem públicas ou privadas? Bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer ter a oportunidade de estar aqui nesse painel com vocês. E a minha ideia é falar um pouco aqui sobre a importância da gente olhar indicadores, saber quais são os indicadores certos que a gente tem que olhar e criar metas para esses indicadores e fazer comparações. E muito da minha fala é motivado, recentemente, eu vi num jornal no Rio uma notícia que falava que o resultado do Rio de Janeiro no IDEB tinha melhorado em 33% nos últimos 20 anos, desde a primeira avaliação em 2005 até o último resultado que tinha sido divulgado em 2021. A nota do Rio de Janeiro em 2020, em 2005, era a média 4 no IDEB e foi para 2021 de 5,3. Então, a notícia era perfeita de que o Rio de Janeiro tinha melhorado em 33% a nota no IDEB. E eu li aquilo e falei, mas a educação no estado do Rio melhorou tanto assim, deixa eu entender melhor o que esse dado quer dizer. E eu fui buscar qual tinha sido o resultado dos outros estados. Então, a matéria tentava falar uma maneira positiva, de que o Rio de Janeiro tinha melhorado de 4 para 5,3. E aí eu fui buscar o resultado de 2005, de todos os outros estados, e de 2021 para comparar. A média do Brasil, de todos os estados, tinha crescido em 56%, bem acima dos 33% do Rio de Janeiro. E se a gente pegasse cada um dos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, todos tinham melhorado mais do que 33%. Ou seja, aquela notícia de que o Rio de Janeiro tinha crescido 33% na avaliação de 4 para 5,3, quando você compara com os outros estados,
era muito ruim. O Rio de Janeiro foi o que menos evoluiu nesse período. Então, é muito importante a gente saber qual dado, qual indicador olhar e como que ele se compara e como que eu tenho que medir para saber que aquele número é bom ou não. Se você olhasse só aquilo isoladamente, 33%, foi de 4 para 5,3%, parecia ser uma coisa muito boa. Mas quando você olha para aquele indicador em outros estados, em outros lugares, você vê que claramente aquele número não era bom. Nas nossas escolas, por exemplo, no Salta hoje, a gente tem um número que eu acompanho muito, que eu gosto muito de medir, e eu acho que aquilo fala muito sobre a escola, o que a gente chama de permanência. Nada mais é do número de alunos que se rematriculam de um ano para o outro, quantos que renovam com a gente ano após ano, e a gente quebra esse número por região, por unidade, por segmento, por turma. Então, são hoje mais de 4.500 turmas nas nossas escolas, e a gente tem esse número para cada turma. Então, tem desde a turma que é 100% de permanência, que todos os alunos continuam para o ano seguinte, e turmas que são 30% de permanência. Mais de 70% dos alunos não continuaram com a gente. Então, esse indicador é muito importante e a gente compara sempre ele, como que isso se comporta naquela série com as outras escolas da região, como que se compara com as outras séries daquela escola, como que isso se compara com o ano passado, para saber se evoluiu ou se piorou, e a gente cria plano de ação para cada subconjunto desse, para tentar entender qual que foi o motivo dessa permanência ter piorado, para a gente poder evoluir. Eu lembro muito de um caso recente na pandemia, uma escola nossa que tinha 90% de permanência e passou a ter 70% de um ano para o outro. E quando a gente dava um duplo clique e foi olhar para isso, nos anos iniciais e no infantil e nos anos finais, continuava com 90% da permanência e no ensino médio tinha caído para 40%. Então, claramente, essa escola tinha um problema no ensino médio. Então, a gente consegue identificar qual que era o problema, criamos um plano de ação e, nesse último ano, essa escola voltou a ter 90% em todos os segmentos. Então, ter os indicadores certos, você saber como que isso se compara com o ano anterior, como que isso se compara com outras regiões, é muito importante, e criar metas de você saber qual é o seu objetivo, quando que você pode comemorar se aquele número for bom, quando que você pode, de fato, poder falar que aquele dado é positivo. Então, sobre o tema que o Daniel falou, a gente olha muito hoje, as nossas escolas hoje também fazem o PISA, o detalhamento que vem do resultado do PISA, é muito interessante, muito bacana para você aprender mais sobre a escola, para você poder gerir melhor, não só sobre a parte acadêmica, mas sobre a parte social e todas as coisas que vêm no resultado do PISA. E uma coisa muito interessante quando a gente olha, por exemplo, o resultado do Brasil nos últimos anos, por mais que o Brasil sempre esteja nas últimas posições, a prova do PISA é corrigida de maneira que a média das escolas dos países da OCDE sempre é 500, né? Parecido como o Enem e tudo mais. Então, é uma prova que ela é comparável ano após ano. E quando a gente olha o resultado do Brasil, por exemplo, em matemática, por mais distante que seja da OCDE, a gente consegue ver que, desde a primeira vez que o Brasil participou lá em 2003, ele teve uma nota 353 de média em matemática. E ano após ano, essa nota foi melhorando. De 353 foi para 360, 370, 380 e pouco, até 389 no último exame. Então, a gente ainda está muito distante dos países da OCDE, mas você, como a prova é comparável, os números estão melhorando ainda que devagar, mas é importante você ter essa sensibilidade para traçar uma meta, para criar qual que deve ser o objetivo e o que a gente pode comemorar, por exemplo, no próximo resultado do PISA. O Brasil não vai ser ainda a melhor escola, não vai estar perto dos 500, mas se, por exemplo, a gente pegar a média em matemática e ver que o resultado está chegando próximo a 400, dá sim para acreditar que a gente está evoluindo, está chegando num lugar importante, porque está crescendo ano após ano. E se isso cair para 380, talvez mostre que a gente não está evoluindo tanto como a gente gostaria. Então, é muito importante a gente dar esse duplo clique, olhar os números, comparar eles no tempo, para entender se, de fato, a gente está melhorando, evoluindo,
por mais que as notícias quando saem o PISA, é sempre que o Brasil é o último lugar, é o penúltimo, é sempre muito ruim, mas dá para ver que ano após ano alguma coisa está melhorando, tem um caminho longo para perseguir nesse tema. Então, de maneira geral, acho que é muito importante, seja na gestão pública ou privada, a gente ter os indicadores certos, acompanhar esses indicadores e saber qual que é o objetivo, qual que é a meta, qual que é o número que a gente pode comemorar e vibrar que as coisas funcionaram. Então, dentro das nossas escolas, tem muitos números que a gente olha de NPS, de permanência, do percentual de alunos em risco, é uma coisa que a gente olha muito de acordo com a nota dos alunos, ter um mapeamento de todas as escolas, quais que são os alunos que têm maior risco de reprovação e fazer um atendimento, ter um cuidado maior com esses alunos, dado que você consegue ter isso baseado em dados e números e ver onde que isso está alterando versus o ano anterior. Então, a gente tem unidades hoje, por exemplo, que a gente vê que tem 25% dos alunos com risco de reprovação. E esse número ano passado era 10%. Então, precisa de uma intervenção, tem alguma coisa preocupante lá e vamos ver como é que a gente pode contribuir para isso. Em outras escolas que esse número era 25%, agora é 10%. Então, deve ter evoluído, é sinal que as coisas estão funcionando bem. Então, acho que de maneira geral, a gente precisa escolher poucos indicadores, para esses indicadores saber qual que é o objetivo, qual que é o número que a gente tem que comemorar quando atingir e medir as coisas. Acho que muito do que eu falo internamente para a nossa equipe, a gente consegue gerir aquilo que a gente consegue medir para saber se a gente está evoluindo e se a gente está conseguindo galgar e conquistar os nossos objetivos. Obrigada, Moisés. Tem algum indicador relacionado ao acompanhamento docente? O que vocês têm com relação a esse trabalho, né, do gestor, do líder da escola? Vocês têm quantas escolas no Brasil? 180. 180. Tem algum indicador? Ouvindo, agora fiquei pensando, né? Permanência, risco de reprovação, porque reprovado talvez saia da escola, qualidade, PISA, e acompanhamento do trabalho docente. Tem algum? Ou da formação continuada dos professores? Tem. A gente, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de POA, que é a avaliação dos professores, e a gente mede isso 2 vezes por ano, para entender quanto que é a avaliação, não só dos alunos, mas da coordenação dos professores. E a gente tem um programa, o Educa Mais, que ele acompanha todos esses professores que têm uma nota nessa POA abaixo da média, para que eles possam evoluir e estar sempre se aprimorando e melhorando. Então, é muito interessante ver que vários professores que já tiveram notas, às vezes, 6, 7 nessa avaliação, depois que passaram pelo treinamento, pelo Educa Mais, alcançaram média 9, 9,5. Então, esse é um número que a gente acompanha muito de saber qual que é o percentual em cada escola dos professores que tem uma POA, que é a nossa avaliação dos professores, abaixo de 7, para que a gente, de fato, consiga fazer com que eles evoluam. Então, tem várias coisas dentro desse Educa Mais que ajuda esses professores a melhorarem a avaliação deles pelos alunos, pelos gestores e tudo mais. Obrigada, Moisés. Dando sequência, nós vamos convidar, então, o Rocieli, que agora está com um grande desafio no Pará, e vai conversar conosco sobre produtividade, resultados. Acho que o Rocieli tem uma longa experiência, né? Sai lá do Rio Grande do Sul, tem experiência no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Amazonas e agora no Pará. Então, nos conta um pouquinho sobre a realidade, não só do Pará, mas qual é a tua perspectiva a partir desse ponto de vista, né? Desafios dos líderes que tu tens encontrado aí, tanto rede pública quanto privada. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu preciso, considerando que na rede social, quando divulgaram que eu ia participar aqui, algumas pessoas perguntaram se era eu mesmo, né? Porque agora eu estou um pouquinho mais magro, estou barbudo. Para quem não lembra, eu era o cara que aparecia em toda a coletiva falando sobre volta às aulas. Na época, muitos de vocês me acompanhavam quase que diariamente para saber como que a gente, né, voltava presencialmente. Mas, enfim, estou diferente e continuo polêmico. Portanto, hoje já vou pedir licença, porque vou ser bastante provocativo com todos vocês. E eu acho que a gente está precisando, mais do que nunca, ser provocativo em relação à educação. Não só o que está acontecendo agora, a gente teve um processo acelerado de consequências em relação à nossa
a pandemia, né? Nós já tínhamos uma série de problemas, a pandemia aumentou todos eles, então nós tivemos aqui um difusor ainda maior de problema em todas as áreas, as áreas de atuação que nós precisamos ter na educação, e a gente precisa falar sobre isso. E a rede privada precisa assumir a sua responsabilidade. E aí eu queria começar a falar diretamente sobre isso. Não dá, né? Porque todo mundo, quando fala de qualidade da educação, a escola pública é ruim. Não, a escola privada também não é boa. Eu vou falar com mais claridade, o Daniel é muito polido, né, para falar aqui, mas eu vou falar claramente o que os números estão indicando. A escola privada no Brasil também não é boa. Ah, mas nós temos escolas de excelência. As escolas que estão aqui fazem... Provavelmente seja isso, mas a escola privada não é só a escola que está aqui na EducaWeek, não. A escola privada também é aquela escolinha pequenininha lá na periferia, que mal tem infraestrutura, que não paga o salário, que não tem condições e que não está aparecendo nas avaliações. E que não aparece nas avaliações, que não faz o PISA, que não faz o SAEB e que não aparece nessas comparações. E aí as pessoas querem dizer que a educação privada... óbvio que eu não estou comparando o Bandeirantes, ou o Liceu, ou outras das escolas de vocês, mas nós não podemos nos apegar, a mesma coisa que eu falo das escolas públicas, eu não posso pegar aquelas escolas públicas que fazem seleção de alunos e comparar aquelas escolas públicas, obviamente, que não fazem a seleção de alunos. É a mesma coisa, né? Eu não posso pegar somente as ilhas de excelência. E aqui, gente, né, tem uma série de fatores que nós não podemos deixar de falar. Nós não... vocês sabem... né, quem me acompanhou já em algum momento da minha trajetória, quando fui secretário nacional de Educação Básica e fui ministro da Educação, falei muito sobre ensino médio, por exemplo, mas também construímos a Base Nacional Comum Curricular, que vai da educação infantil até o ensino médio, que é um dos documentos hoje norteadores muito dos trabalhos de todos vocês nas escolas. Pela primeira vez, o Brasil passou a ter um documento curricular que indicava um caminho. Temos que melhorar, tem processo, óbvio que tem, isso é um processo de construção, mas passamos a ter, o Brasil não tinha. E isso foi um passo importante, mas isso também, obviamente, hoje está sendo suscitado uma série de debates. E eu vejo muitas vezes a rede privada quieta, está esperando. Quando eu propus falar, eu não sei se tem como botar, eu disse que eu não ia usar, mas queria mostrar aqui rapidamente para vocês, aponta para onde esse negócio aqui? Alguém aí me ajuda? Apontou, não sei para onde. Olha só isso aqui. Produtividade. Para fazer uma tarefa que um americano faz em 15 minutos, nós precisamos, Brasil, de 1 hora. Simples assim. E aqui, muitas das tarefas mecanizadas. Você imagina o tamanho do desafio, falando da tecnologia daqui para frente, se a gente não estiver preparando, dando oportunidade para o jovem e tudo mais. E aí, comparação com a Alemanha, com a Coreia do Sul, e, obviamente, nós estamos na rabeira também, na questão da produtividade. Por que a produtividade ela é importante? Porque, obviamente, isso traz também um impacto econômico. Isso traz um impacto de oportunidade para os nossos jovens. Nesta globalização, nós estamos aqui, obviamente, falando, esquecendo de falar que o investimento na educação básica, e aqui, Daniel, apesar de termos proporcionalmente o investimento do PIB na educação elevado, quando a gente compara, eu prefiro ter 3% do PIB da Alemanha do que 6% do PIB do Brasil. É importante, né, dizer. E, além do mais, a história de investimento na educação da Alemanha é de algumas centenas, só para dar exemplo, né, de centenas de anos. O Brasil, nós estamos falando de inclusão nas escolas da década de 90 para cá, então é muito recente. Então, o tamanho dos desafios que a gente tem são gigantescos. Então, a produtividade, ela tem que ser um fator a ser considerado para qualquer coisa, porque isso vai trazer consequência como país. E aí, gente, nós estamos discutindo pouco que país, em que posição nós vamos, aonde nós queremos nos posicionar como país. E quando a gente discute isso, muito pouco se discute sobre o papel da educação básica. Enquanto os outros países estão pensando estrategicamente aonde querem se posicionar, porque tem inteligência artificial e tal, nós estamos nos posicionando como consumidores. Nós não estamos nos posicionando como criadores, como produtores. E só tem um jeito de a gente fazer isso,
trabalharmos essas competências desde cedo dentro da educação básica. Não adianta você achar que você vai pegar um jovem de 20 anos, 25 anos e conseguir ensinar absolutamente todas as competências se a gente não começou desde cedo a auxiliar essa criança. E isso, gente, serve para a escola pública e serve para a escola privada. E aí, essa semana me saiu uma notícia, que eu particularmente fiquei decepcionado. Não foi culpa do INEP, obviamente, que foi um estudioso que foi lá, pegou os dados do Enem e vai lá e me publica de novo o ranking do Enem. Né? Vocês viram lá as melhores escolas e tal, aqueles que ficaram no ranking bem posicionados devem estar felizes, né? Bom para os negócios, mas é péssimo para a educação de novo. Porque aí o que a gente vai voltar a centralizar de novo? A educação é baseada em ranking? É em ranking, a minha melhor escola no Enem, parabéns. Se a tua escola está vocacionada para o Enem, parabéns, eu acho que esse não deveria ser o futuro da minha nação. Porque apenas 20% dos jovens brasileiros na prática estão indo para o ensino superior. E ainda tem um outro problema, para qual ensino superior que ele está indo? Para aquele mesmo do século passado, porque a gente continua olhando para trás. E aí, desculpa, estamos rediscutindo de novo o ensino médio, né? E eu tenho certeza que tem coisa para corrigir, para melhorar. Pegamos uma pandemia, pegamos mudanças de ministério e não conseguimos avançar naquilo que deveríamos, mas... de novo, ao invés de pegarmos aquilo que avançou, e tem muitas escolas com boas práticas, em vez de pegarmos aquilo que a gente deseja enquanto país, a gente faz o quê? Ignora as pautas que são importantes também e concentra só para voltar no passado. Voltar à obrigatoriedade de 13 componentes curriculares, como foi a proposta do Ministério, me desculpe, é um retrocesso. É um retrocesso. Por que é um retrocesso? Porque isso, de novo, trazer a obrigatoriedade para que cada um de vocês tenha que novamente organizar daquela forma, como era, trouxe algum resultado positivo para o Brasil? Não, não trouxe. Aliás, não é nenhuma referência em nenhum país desenvolvido. Né? Nós estamos lá embaixo e, obviamente, estamos muito distantes, apesar de termos algum crescimento aqui, concordo. Né? Sempre é bom olhar o copo meio cheio, meio vazio, mas não dá para esquecer que nós estamos atrasados demais para ficarmos olhando, né, para o nosso passado como referência. E aí, gente... Qual é a discussão que o nosso país está fazendo sobre formação de professores? Qual é? Vocês contratam professores lá. Nós também contratamos na rede pública. Mas vocês contratam professores. O professor que está chegando lá está super preparado para vocês, né? Ele chega certinho, tudo. E não é culpa do professor, tá? Não é culpa da pessoa. Porque o governo está autorizando a educação à distância 100% em curso de licenciatura. Num país que acabou com o magistério, né, que todo mundo reclamava que não tinha um nível superior, então vamos botar um nível superior. Aí a gente acabou com o magistério, que tinha alguma prática de sala de aula. Né? Quem pega, contrata o professor e sabe que o professor teve aula no magistério, né? Sabe que a prática fazia uma diferença grande. Agora ele vai para a licenciatura, ele nunca chegou perto de uma sala de aula, não é com o aluno, é com os colegas. Para começo de conversa, nem convivência tem. A nossa experiência de educação à distância... E eu sou muito favorável ao uso da tecnologia, mas eu não acho que a tecnologia possa substituir nunca o ser humano. E este é um problema que tem acontecido na educação básica. E aí, gente, nós estamos calados, ninguém está falando sobre reforma do ensino superior de novo. Nós vamos reproduzir de novo, para manter as caixinhas, voltar de novo às caixinhas. Eu estou só dando exemplo do ensino médio, mas eu posso falar de outros tantos temas. Eu estou como secretário de Educação no estado do Pará, junto com o governador Helder Barbalho, que me convidou, para ir lá ajudá-lo a transformar, após uma pandemia, uma realidade muito difícil. O estado do Pará é o último lugar do Brasil quando se junta a rede total, pública e privada. Quando tira a privada, nós melhoramos, somos o penúltimo lugar do Brasil. Mas veja o tamanho do desafio, um estado continental, um estado amazônico, com alto grau de desenvolvimento em algumas regiões, com uma desigualdade econômica gigantesca, e o principal fator hoje de mudança que o governo está enxergando é a educação básica. Eu não me toquei para lá para não fazer, obviamente, a diferença, né? Eu estou lá junto com o governador porque a gente acredita. Agora, fazer a diferença não é fazer exatamente a mesma coisa. O estado do Pará, por exemplo, e já vou chegar num ponto que tem a ver com vocês e com todos nós, né? O estado do Pará vai ter a COP em 2025, né? Já está confirmada a COP, que é o maior evento ambiental e a maior discussão, pela primeira vez num país amazônico, pela primeira vez num país, das 3 florestas tropicais que fazem o equilíbrio no mundo.
Pela primeira vez. Isso é muito importante. Para discutir num momento, né, esse tanto de coisas que está acontecendo no mundo. E nós estamos formando uma geração inteira sem fazer um verdadeiro debate no processo educacional sobre o desenvolvimento das competências, de conviver bem, de desenvolver, mas de gerar emprego, de gerar condições para que as pessoas possam sobreviver, para não ficar naquele discurso da hipocrisia que os países desenvolvidos adoram e que muitos estados do Sul e do Sudeste também adoram. Eu sou gaúcho, para lembrar. Né? Eu faço esse discurso desde a minha época que eu fui secretário do Amazonas, que diz, a floresta em pé. Né? Muitas vezes eu ia para as rodas de conversa aqui em São Paulo e dizia, porque a floresta amazônica em pé é um patrimônio de todos nós. A floresta da Amazônia é um patrimônio de todos nós. Mas o caboclo que mora lá no interior precisa sobreviver. Não é justo, né, a gente discutir um modelo que simplesmente seja floresta em pé, sem que aquilo lá sirva para alguma coisa. Mas mais do que isso, certo? Mais do que pular esse discurso o que a gente está fazendo com a educação para que, de fato, a gente impacte, se esse é um caminho que o Brasil precisa seguir, né? Ou seja, mudar a matriz para tecnologia, para energia limpa, certo? O que nós estamos fazendo de energia limpa? A gente está discutindo em comprar ônibus da China. O que a China fez? Gerou com educação a construção de ônibus, de plataformas para fazer ônibus, para vender para quem é consumidor de energia limpa. Nós seremos consumidores de novo. A Alemanha está há décadas se preparando para esse mercado. E onde é que está o problema? Nós não estamos discutindo com a base. Nós continuamos com a mesma população jogando lixo na rua, no Brasil, com a mesma população sem discutir. Nós tivemos um case de sucesso aqui, no governo Dória, que foi a disposição do Pinheiros, do Rio Pinheiros, que vocês ouvem aqui, quem é de São Paulo sabe que ouve essa história aqui, né, e quem conhece sabe o avanço que se teve, mas nós não tivemos uma discussão mais a miúde de que avanços nós precisamos fazer enquanto sociedade. Isso deveria estar sendo debatido dentro da educação básica, porque senão virão os grandes de fora dizer o que deve ser feito com a nossa Amazônia, que deve preservar, que deve ser isso, e as nossas crianças não estão sendo formadas com competências para enfrentar esse novo mundo. Mas eu poderia estar falando de tecnologia, eu poderia estar falando da matemática, da engenharia, mas não, a gente está discutindo 12 componentes curriculares para um Enem que não vai mudar. Portanto, vamos continuar fazendo a seleção de alunos para entrar nas universidades. Os Estados Unidos está mudando isso. Apesar do SAT permanecer, as universidades estão olhando muito mais para outras dimensões socioemocionais, inclusive com o PISA, fazendo avaliações, do que as dimensões simplesmente cognitivas. Porque qualquer assunto cognitivo que vocês possam me falar aqui, se eu pegar meu telefone, eu vou fazer uma pesquisa. Se eu tiver as minhas competências desenvolvidas, eu vou ter capacidade de entender, de pegar esse conhecimento, mobilizar e utilizar com a minha atitude, com os meus valores, para alguma coisa que sirva para a gente enquanto sociedade. E cadê a discussão sobre isso na educação? Não, a gente está discutindo, de novo, voltar ao nosso passado sem resultado. E aí, gente, de novo, isso tem a ver com competitividade, tem a ver com a sociedade que a gente quer. Eu dei um exemplo aqui sobre competitividade e meio ambiente, mas isso tem a ver com geração de emprego. Vamos olhar para o umbigo de vocês? O bônus demográfico está acabando, gente. Vocês acham que tem aluno suficiente para todas as escolas particulares que aqui estão e as que estão nos ouvindo? E aí nós vamos fazer a mesma coisa, do mesmo jeito? Eu não sei se vocês pararam para pensar fazer esse cálculo. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul lá está extremamente preocupado, porque é um dos estados que mais caiu o bônus demográfico. Estava lá com o governador Eduardo Leite e com o Gabriel, a gente discutiu bastante sobre isso lá na educação. São Paulo está no mesmo caminho e grandes estados do Sul e Sudeste já têm mais acelerado o fim do bônus demográfico. O Norte e o Nordeste também está desacelerando. O bônus demográfico brasileiro acabou, portanto, menos alunos, menos crianças estão nascendo. É só você olhar para essa geração. Nitidamente, gente, teremos um problema nos próximos 10, 15 anos, né, de sustentabilidade de muitas das instituições de vocês. Se for para a gente vender a mesma coisa, a competitividade no vestibular já vai diminuir porque vai ter menos alunos, menos crianças. E se eu faço ainda a precarização do ensino superior como está caminhando no Brasil, ainda será mais precária a própria competição. Esse não é o caminho de discussão do Brasil. E, de novo, nós precisamos assumir o nosso papel. A rede privada ela é extremamente importante, ela precisa também se reinventar, botar realmente o estudante no meio,
Não é abrir mão do cognitivo, não é abrir mão do conhecimento. Eu sei que isso é um negócio, eu sei que a pressão dos pais muitas vezes chega lá, eu quero que meu filho passe no vestibular. Né? Quando vai lá e senta, o pai chega na escola de vocês, a primeira coisa, meu filho quer fazer medicina, vocês têm que fazer ele passar aí. Não é isso? Né? Se ele pudesse, ele assinava um acordo de resultado com vocês, se passar medicina, paga um bônus para a escola, se passar em não sei o quê, paga um bônus. Gente, nós precisamos, enquanto escola, seja pública, seja privada, seja municipal, seja estadual, seja no Pará, seja aqui no estado de São Paulo, fazer uma discussão com a sociedade muito maior do que a gente está fazendo. Eu sei das preocupações de vocês enquanto rede privada, mas tudo isso aqui acaba afetando. Se eu tenho menos jovens, com menos competitividade, nossa renda no final das contas baixa, menos condições de pagar mensalidade, mais será o investimento na educação pública, menos oportunidade para vocês, e lá viramos num ciclo, né? E não é enfraquecendo o sistema privado que a gente vai melhorar o país. A gente tem que crescer as duas coisas juntos. Por isso que esta preocupação, seja dos indicadores, seja olhar para o PISA. Aliás, se eu posso sugerir uma coisa para vocês, façam o PISA for School, se puderem, na sua escola, porque é o PISA onde faz a sua escola para você comparar aonde e como que você está, inclusive com as competências socioemocionais, né, que eu era ministro quando o Brasil aprovou a participação da inclusão, né, das socioemocionais, e colocamos o Brasil nesse PISA, e o resultado, obviamente, né, não foi bem, ficamos em último. Eu acho que eu já falei demais, mas nós precisamos colocar o debate na posição certa. Vocês têm uma responsabilidade, vocês são uma rede, né, não uma rede da empresa que tem 180 escolas ou que é uma escola só. Vocês são uma rede de educadores, de líderes. Vocês estão aqui todos identificados como líderes educacionais. O diretor de uma escola privada é líder. No processo educacional, com uma interferência direta, corresponsável junto com a família de uma grande parte da formação. Nós ficamos mais tempo com os jovens das famílias brasileiras do que as próprias famílias. E não estamos discutindo temas importantes, não estamos formando para um Brasil melhor, e depois vamos querer fazer discursos e discussões que nós não estamos preparando o país que a gente quer, seja ele qual for. Eu não estou dizendo nem que um caminho A é bom, nem que o caminho B vai ser ruim, mas eu tenho certeza que o nosso passado não nos indicou, no quesito qualidade de educação, que tenhamos acertos significativos, que nós possamos olhar para outras práticas e para outros caminhos. E vocês são muito importantes para liderar. Quando eu falo, por exemplo, do ensino superior, vocês precisam, de alguma maneira, ajudar a devolver para as universidades públicas e privadas, sobretudo, né? Aliás, tem muitas redes aqui que são ligadas a próprias redes de ensino superior, e as mesmas redes de ensino superior que muitas das escolas que estão aqui hoje nos escutando fazem esse mesmo tipo de precarização na licenciatura. Eu tive lá com a ANEC, nas escolas católicas, não sei se tem alguém aqui que é filiado à ANEC, por exemplo, participando online, né, que tem milhares de pessoas aqui online, mas eu tive lá em Brasília conversando com eles, eu disse, gente, por que vocês não estão sentando para discutir? Vocês reclamam da formação do professor, por que vocês mesmos não estão sentando com as próprias universidades, que é ligado às redes de vocês, para discutir a própria formação de professores que a gente está fazendo? Né? Eu, pelo menos, considero muito que as redes privadas têm muita liderança na educação, mas é necessário que vocês ocupem espaço de liderança. Liderança não é somente fazer, né, o que vai agradar ao outro, é fazer o que é necessário, é botar no debate aquilo que é necessário, e eu acho que o Brasil está precisando para a gente acertar o próximo ciclo. Tudo aquilo que era ruim, como eu disse, todos esses indicadores prévios à pandemia, estão piores por conta da pós-pandemia, e vocês sabem disso, o aluno mudou, a característica mudou, tudo isso está mudando. Nós ainda temos um desafio ainda maior sobre o que nós vamos fazer como país para os próximos anos com muito menos jovens. Se a gente desperdiçou o bônus demográfico, que eram ter os jovens bem formados, né, nós estamos desperdiçando ainda mais agora, sem ter o bônus demográfico. Nem vou entrar no detalhe de que os bons não estão ficando no Brasil ainda. Porque como o bônus demográfico dos outros países ainda está caindo, olha como é, né? Os bons que a gente está conseguindo formar nesse país ainda estão indo morar na Europa, porque eles estão incentivando cada vez mais os jovens a irem para a Europa, para os Estados Unidos, porque o bônus demográfico é acelerado lá. Ou seja, se a gente não gerar um sistema que parte da educação básica, inclusive como cultura, para mudar a realidade do nosso país,
nós vamos perder ainda mais talentos e seremos menos competitivos, portanto, cada vez mais em crise e economia. Eu tenho 45 anos, acho que eu já peguei umas 4 reformas da Previdência e